Tarde aos amigos e amiga. Mais uma gravação, mais um vídeo. Que Deus possa nos abençoar nesse novo dia, irmão. Então, irmão, nós estamos aí com mais novidade, né? Mais informação sobre essas riquezas de conhecimento. São novidades que revoluciona tudo, irmão. Porque hoje nós vivemos, irmão, um domínio ou comando, digamos assim, único, soberano, que produz tudo e faz acontecer tudo. Não tem concorrente. É um domínio soberano, é universal, digamos assim, né? E aí ele se coloca como Deus, irmão. E a forma de comando, de autoridade deles é oprimindo os povos, é escravizando todos. É impondo a regra e todos não têm saída, têm que obedecer. Então esse é o regime que se vive, meu, que já virou tradicional. Então agora começa a surgir um outro regimento concorrente. Então isso é o desespero deles, irmão. E o povo não está acostumado com esse novo regime concorrente. O povo está acostumado com o regime opressor, que estabelece regra e todos são obrigados a obedecer. Ontem mesmo eu vi uma reportagem no qual, irmão, um senhor estava vendendo uns cocos, umas coisas, né? Nessa cidade grande, né? Não sei se foi no Rio de Janeiro ou se foi em São Paulo. Isso aí acontece demais, irmão. Aí os fiscais chegaram. Eles chegaram como ladrão, irmão, pegando aquela mercadoria, colocando dentro do carro. E o cara disse, não toca nessa mercadoria, que isso aí foi comprado. Eu tô trabalhando. E aí um começou a interter ele e o outro começou a colocar a mercadoria dentro do carro. Aí os outros ambulantes se revoltaram contra aqueles fiscais. E disse, ó, ninguém vai levar a mercadoria aqui, o cara tá trabalhando. Irmão, essa é a realidade do nosso país, irmão. O trabalhador é tratado como um bandido. Porque o próprio setor público, que é pago com o dinheiro do povo, age na base da malandragem. Ali é apropriação indébita, irmão, aquilo ali. Porque aquele rapaz, com certeza, ele não foi roubou aquela mercadoria, ele comprou ela. E aí ele se acha no direito de chegar e confiscar aquela mercadoria, por qualquer motivo. Irmão, esse é o regime que se vive. É esse regime que nós estamos acostumados a ver todos os dias. Opressor, que escraviza o povo. É um regime linha dura, irmão. É um regime comunista, isso aí. Pior do que o da Coreia do Norte. Então, irmão, é necessário mudar isso aí a partir de agora. Porque Deus está interferindo em tudo isso aí para fazer diferença. Deus está interferindo. E de forma inteligente. A primeira interferência, irmão, é essas informações que estão chegando até você. Apresentando um sistema organizado, com leis próprias, com domínio próprio, futuramente com moeda própria, para gerar concorrência com o domínio que opera. Você ouviu o que eu falei, irmão? Moeda própria, concorrente, claro, domínio próprio e lei própria. Tudo concorrente. E é um tipo de concorrência que vem de forma soberana. Por quê? Porque nós temos 3 leis. Não é uma lei só, não, irmão. Então as leis concorrentes são 3 contra 1. Ou seja, nós já temos incorporado em nossa estrutura
a lei que opera. Nós já temos em nossa estrutura essa lei que opera. Então, praticamente isso aí mostra, é um detalhe que mostra que na verdade nós não temos mais concorrente, porque já age como soberano. Então, o que acontece é o seguinte: a nossa defesa diante das leis, da lei que vai nos acusar, que é uma lei só, que é a lei dos políticos, é 3 leis, ou seja, 3 interpretações. Inclusive a própria interpretação, ou seja, a própria lei usada para nos incriminar ou nos acusar. Então são 3 leis, irmão. Inclusive aquela lei que vão procurar nos penalizar usando ela. 3 leis. Além disso, tem mais 2. Mais 2 leis, além daquela uma que eles vão usar, que a gente já tem ela. Então é uma estrutura de 3 leis contra uma. E essa uma que vai estar contra, nós já tem ela também. Praticamente, irmão, essa estratégia aí já elimina o poder da outra lei. E mais que isso, 2 leis corruptível, terrena, não é uma só não, irmão. A lei que ele usa aí é uma só. Nós temos 2 leis corruptível, terrena, e uma incorruptível. Além da lei, de 3 contra uma, e essa uma que vai estar contra essas 3 é uma dessas 3. Além disso, nós temos 2 tribunais, ou melhor, 3 tribunais, que é 3 leis, 3 tribunais. Inclusive um dele, o juiz é a palavra variável, que não acusa, não condena, justifica e salva. E além disso, no comércio vai circular 2 moedas, inclusive essa própria moeda que já circula. Então haverá outra moeda privada concorrente. E também 2 formas de comando. Do outro lado só existe um comando, irmão. Só existe um comando. Nós temos 2 formas de comando. Do maior para o menor, do menor para o maior. Então, irmão, você está precisando de mais o quê? Diante de tanto poder que vai operar. Você está precisando de mais um quê? Para vencer ou superar essas situações adversas que vêm contra você. Negativa, de opressão, de pobreza, de injustiça, de maldade, de violência. Irmão, isso aí é o bastante para aniquilar tudo. E tudo isso aí, irmão, vai se instalar numa cidade só. Toda essa estrutura, para você ver a concentração de poder que vai passar a existir. Ela vai operar numa cidade só. Ou seja, todo esse poder, irmão, ele vai se concentrar numa única cidade. Então, é um poder supremo em todas as áreas. Por quê? Porque enquanto em todo o país opera e circula uma única moeda, que é a moeda do governo. Aqui no comércio vai ter 2 moedas,
Não é circulando num país inteiro, não. É em apenas uma cidade. Duas moedas circulando. Deveria ser no país inteiro. Não. É numa cidade só. Então, poder financeiro concentrado em uma única cidade. Circulando duas moedas. Moeda privada e moeda pública. 3 comandos. Ou seja, 3 leis. 3 leis. 3 regência de lei. Ou seja, 3 tribunais. Em quantas cidades? Numa só. 3 tribunais. Concentrado numa cidade só. Porque é 3 leis. 2 formas de comando. Do maior para o menor e do menor para o maior. Isso numa cidade só, irmão. Só aqui. Vai se concentrar aqui todo esse poder. Isso significa dizer, irmão, que vai se concentrar nessa